Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo Café com DIFAL, né? Obrigado pela presença de todos. Antes de passar a palavra para a doutora Viviana, eu quero passar dois recadinhos aí. A Becom esse ano, né, completou 10 anos de existência. E para quem acompanha as nossas redes sociais, vai ver aí, a gente vai poder acompanhar, a gente vai fazer algumas campanhas aí, alguns vídeos, né, contando história aí, algumas conquistas, algumas histórias e curiosidades da Becom nesses 10 anos, né? Então, para quem não acompanha, peço para acompanhar, né? Instagram, nós temos o Instagram que é @becomoficial, a Becom com 2 M's. Nosso LinkedIn, nosso Facebook. A gente está fazendo esses trabalhos e também convido para quem é associado da Becom e tiver interesse, tiver alguma história já, alguma conquista que teve em se associar com a Becom, quem tiver aí alguma curiosidade, algum fato aí já relacionado com a Becom e quiser compartilhar com a gente grava aí um vídeo, né? A gente faz uma historinha aí para a gente postar também. É interessante a gente pegar depoimentos aí de associados, tá? Então, convido aí quem tiver interesse, tiver já algum fato para relatar, me procure para a gente combinar aí para a gente relatar isso e divulgar, tá bom? E o segundo recado é que a gente tem uma parceria, né, exclusiva aí com o pessoal do SERPRO, né? O SERPRO é uma entidade do governo que tem uma série de serviços de consulta de cadastro, né? Para você validar cadastro, quando você está cadastrando um cliente, um novo cliente. Então, para você ter segurança aí dos dados e não evitar, às vezes, uma fraude, né? Então, eles têm vários serviços e a Becom tem uma parceria com eles como benefício aí para os associados, que é aquele chamado contrato de guarda-chuva, né? Então, se você for contratar direto com eles o serviço, vai pagar um valor, né? O valor é por uso, né? Quanto mais você usa, né? Cada acesso, cada uso da consulta, você paga um valor. E como a gente está fazendo um cadastro aqui de um contrato de guarda-chuva para beneficiar os associados, então todos os associados que utilizarem, como vai ser muito mais acesso, acaba o custo, né? O valor do uso sai mais barato, né? Inclusive a gente já teve, eu acho que da turma aqui do pessoal que está participando da ação coletiva já se integrou aí a esse contrato está fechando esse contrato aí do SERP, né? Está fechando com eles. Então é um benefício que a gente tem aí. Quanto mais mais associados utilizar, mais barato sai o valor do contrato né, do custo da consulta. Então, quem tiver interesse também em ter esse serviço, que é um benefício que a gente fechou aí com o SERP para os nossos associados, também me procura. Vou colocar para quem não tem ainda o meu contato aí, meu telefone, meu e-mail. Quem tiver interesse, me procura e eu passo aí as informações de como funciona isso detalhadamente e maiores detalhes, tá? De como funciona. Bom, vamos ao nosso bate-papo aí que está previsto hoje. Vou passar a palavra para a doutora Viviana e agradeço a presença de todos mais uma vez, né? Entrou mais gente aí depois que eu iniciei. Obrigado e um bom bate-papo aí com a doutora Viviana. Doutora? Obrigada, Luiz. Obrigada. Bom dia, empresários. Espero que esteja tudo bem com vocês. Após esse Dia do Trabalhador, né? Ontem, dia 1º de maio, então, aqui nessa sala, tenho certeza que tem muito trabalhador, então, que bom que todos podemos descansar, pelo menos ontem era domingo, acredito que, eu sei que o e-commerce é difícil descansar mesmo no final de semana, né? Mas é isso aí, vamos lá, tá? E esse Café com DIFAL, ele vai ser muito interessante para compartilhar com vocês algumas informações. Assim, eu vou seguir esse tópico que está aparecendo na tela para vocês, tá?
que é em relação ao que a minha ideia do que a gente pode compartilhar, tá? Uma questão assim, vou começar falando do selo e por que a gente pensou num selo e o que é esse selo, tá? Bom, em primeiro lugar, sabem lá na DIN, na 5469, lá atrás, o STF lá, ele definiu assim que somente as empresas que ingressarem com ação própria, né, teriam direito a se utilizar daquela decisão. Então, de 2015 a 2021, a fevereiro de 2021, ter o ICMS de FAO devolvido, né, e do restante do ano de 2021, ter essa garantia de não pagamento até o final do ano, tá? E aí eu achei muito interessante porque a gente fica pensando assim, né, como a gente precisa se proteger. A gente está falando hoje nós estamos contando com 27 ações coletivas já em trâmite, uma em cada estado, inclusive Distrito Federal, tá? E aí, por que eu estou falando desses efeitos modulatórios, para vocês entenderem o gancho? Quando o STF define, né, numa decisão política, que a gente sabe que uma empresa precisa ter ação própria, né, e a gente ingressa com uma ação coletiva, lembram lá atrás, eu conversei com vocês sobre uma certidão de associado no caso do trânsito de mercadorias, né, para compor o kit liminar. E eu estava conversando e pensando, e conversando com alguns consultores, e eu achei interessante que a gente poderia, como que a gente identifica na nossa nota fiscal de trânsito, de mercadoria, que a empresa é associada à ABICOM, né? Então, como ela vai se beneficiar de uma liminar e como ela vai comprovar na barreira fiscal que ela é associada à ABICOM, seja na barreira ou seja lá no judiciário, lá na frente, quando sair as decisões finais aí. Então, a gente chegou a uma conclusão que seria interessante a gente disponibilizar para vocês um selo. Esse selo, a ideia desse selo, eu vou enviar para todos vocês o acesso, tá? Já é o segundo tópico. E aí, assim, eu não sei como que vocês conseguiriam, acredito que o próprio sistema ERP de vocês conseguiriam integrar esse selo. Deixa eu colocar a imagem para vocês do que a gente gerou aqui. Bom, então a gente chegou a esse selo, por enquanto, né, pessoal, seria esse selo. Um selo simples, assim mesmo, porque a gente tem uma decisão favorável em Roraima. Eu sei que não é um dos principais estados de interesse de todo mundo aqui, mas a gente conseguiu, então já tem que sair o nosso kit liminar. A ideia seria vocês conseguirem, de alguma forma, imprimir esse selo no espelho da nota fiscal. Aí, claro, eu acho que vale a pena a gente discutir depois, né, no final, que a gente abre para perguntas e respostas e tal, a gente pode debater. Mas, assim, disponibilizar esse selo, pelo menos no espelho da nota fiscal, na circulação, tá? Assim, vai ser só onde tem uma decisão favorável, ou eu coloco em todas? Eu acho, assim, que vocês podem colocar em todas, não vai ter prejuízo nenhum, tá? Então, aí, qual que é a ideia? Lembra lá atrás, quando eu falei com você sobre o kit liminar? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver. Então, o segundo tópico é para falar com vocês a respeito desse ambiente do OneDrive, tá? Eu vou compartilhar com todos vocês, eu tenho mais de 100 e-mails do pessoal do grupo do WhatsApp, estão todos eles salvos. Eu tenho os e-mails também do pessoal que preenche o formulário, né? Lá quando vocês inserem o e-mail principal, o e-mail secundário, tá? Então, todos esses e-mails eu vou passar esse acesso desse ambiente, que a gente vai ter o kit liminar, as principais peças de todos os 27 processos e as informações do selo, tá? Então, eu vou passar, então, a ideia do kit liminar, a gente tem que visualmente, assim, hoje o mais interessante seria Roraima, né? Então, qual que era a ideia do kit liminar lá atrás? Vamos juntar, deixar salvo na máquina, né, de cada um de vocês aí, a decisão que favoreceu o não recolhimento do tributo,
tá? Então, eu vou deixar a decisão na íntegra nessa pastinha aqui, tá bom? A decisão na íntegra, as informações adicionais para serem inseridas na nota fiscal de venda, no campo adicional lá das notas. Deixa eu abrir aqui para vocês, só um momento. Tá abrindo. Toma um cafezinho enquanto isso. Doutora Viviana. Oi. Acho que é pertinente interromper e já esclarecer. O André mandou uma pergunta aqui, né? Bom dia. Isso não vai chamar mais a atenção nos estados onde não temos liminar? Eu acredito que não, porque vai se usar somente quando for para esse estado, né? Esse kit, esse selo, né? Acho que ele se refere na questão do selo. Eu acho assim, essa pergunta de quem? Do André? Qual é a empresa do André? Ele tem aí a empresa? Não, né? Não. É assim, André, depois, no decorrer dessa nossa conversa, vocês vão ver o tanto de informação que a gente vai trocar, e assim, todo mundo está perguntando para a gente, e agora, recolho ou não recolho, né? Por quê? Por que essa pergunta está sendo feita? Porque as mercadorias estão sendo paradas nas barreiras fiscais, tá? Então, eu não vejo por que um selo de identificação de que você compõe uma ação coletiva chamaria atenção. Não sei. Mas, assim, não é obrigatório, tá? Se você, por exemplo, André, você tem esse temor, eu não teria esse temor, mas se você tem, você pode deixar apenas no estado de Roraima, né? Dá para buscar outro tipo de estratégia aí, tá? Mas eu não vejo, não sei. Até depois, no final, aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas eu não vejo como chamaria mais atenção, não. A atenção principal que vem sendo chamada realmente é parar no posto fiscal e o pessoal tem que estar pagando esse DIFAL aí inconstitucional, tá? Bom, então, o que vai compor esse kit liminar, tá? As observações complementares. Então, eu até coloquei aqui, pessoal, para vocês, ó. Aqui, ó, associado a BICOM, selo liminar de FAO, tá? E aí é colocado a ação, mandado de segurança preventivo coletivo, número, né? Conforme a decisão da primeira vara, essa aqui é do estado de Roraima, né? O nome do magistrado e a lei que o magistrado se opôs, né? Tá? Mas o que é essa? Eu vou falar só especificamente dessa de Roraima, porque essa ela deu vazão à nossa liminar, à nossa decisão favorável, tá? Deixa eu abrir ela aqui para vocês rapidinho, aí para a gente não perder o contexto, tá? O estado de Roraima, a gente colocou, essa decisão ela saiu agora, recentemente, no final do mês de abril, tá? E aqui, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas assim, eles fazem um breve relato do que a gente pediu em cada ação, né? E qual que eles citam a ADIM, eles falam da emenda constitucional, tudo que a gente já está sabendo aí dentro das nossas iniciais, tá? Eu vou lá para o trecho que importa, que é lá no finalzinho. Ó, pessoa jurídica que a autoridade coatora integra é o Estado de Roraima, tá? Então, aqui. Então, esse é o texto, tá? Que nos colocou, que tem um benefício, né? Perto do que a gente tem, depois que a gente falar sobre os outros resultados, esse aqui é um benefício interessante. Então, em resumo, o Estado de Roraima fala assim: olha, está circulando a mercadoria, está sendo entregue aqui no Estado de Roraima, tá? Tudo bem. A autoridade, você pode fazer a fiscalização, né, fazer a averiguação e tal, mas a mercadoria não pode ficar apreendida. O que a gente vê muitos casos aí, né, pessoal, as transportadoras, elas vêm segurando notas fiscais aí para circulação, né, transportadora, marketplace e tal. Então, o estado de Roraima fala assim, não pode ficar apreendida. Eu acho que o maior temor das transportadoras, dos marketplaces, é ficar carga parada lá, né? Aí, por exemplo, tem, sei lá, 50 itens dentro do caminhão e tem um lá que está dando problema e a carga fica toda parada, né? Então, a gente já tem essa decisão aqui. Mas, doutora, a gente tem uma decisão que uma mercadoria não pode ficar apreendida sendo o imposto recolhido ou não. E se ficar apreendida a mercadoria mesmo nessa situação?
Aí vocês precisam nos comunicar, tá? Porque talvez a gente vai precisar entrar com outro mandado de segurança para liberação. O ideal é que não fique, né, pessoal? Porque a gente sabe que se o negócio fica parado lá, é uma dor de cabeça para todo mundo, né? Mas, assim, a gente tem essa decisão favorável, então a gente já gerou kit liminar aí para vocês. Vamos lá, de novo. O que significa essa decisão? Liminarmente, né? Ou seja, o juiz olhou, bateu o olho lá, viu a letra da lei e disse assim, ó, a mercadoria não pode ficar apreendida. Você pode fiscalizar, você pode fazer o que você quiser, autoridade, mas não pode ficar apreendida, tá? Então, com base nisso, a gente elaborou esse texto para colocar na nota fiscal para o Estado, para mercadoria com destino ao Estado de Roraima, tá bom? E aí, isso vai estar disponível no OneDrive para todos vocês. Assim que a gente terminar essa reunião aqui, eu vou começar as autorizações dos e-mails, tá bom? Então, assim, aí, vou destacar ou não vou destacar o DIFAL? Aí está uma situação que, se vocês não destacarem o DIFAL, a mercadoria não vai poder ficar apreendida por ordem judicial, tá bom? E se vocês destacarem e recolherem, aí a gente entra naquela mesma regrinha do final da ação lá, para a gente solicitar o reembolso, a regra geral, todos os processos, esse pedido está lá, tá bom? Então, e o selo, né? O selo que está aqui, voltando para o selo. O selo, então, vocês podem colocar ele em destaque no espelho das suas notas fiscais. Desculpa, tá abrindo de novo. Tá? Vocês podem colocar ele em destaque de suas notas fiscais, se vocês quiserem colocar no site, se vocês quiserem passar para fornecedor, se você sabe, essa questão assim. Mas e aí, como é que eu posso utilizar esse selo, né? A gente elaborou um termo aqui, né? Esse termo é idêntico ao cabeçalho lá das ações, dos termos de adesão, tá? E aí aqui, ó, o que você vai poder fazer com esse selo, tá, pessoal? Você pode imprimir o selo das notas fiscais de vendas, tá aqui, o item, a cláusula segunda, o item 1, 2 e 3. Você pode imprimir o selo nas notas fiscais de venda, informar por escrito ou em e-mails a quem possa interessar e destacar no site da empresa, tá? Aproveitando esse gancho, depois esse documento vai ser enviado para cada um de vocês, para a mesma assinatura de Forsign, do formato do termo de adesão. Esse é um termo de autorização, tá bom? De gerar autorização para uso do selo ABICOM, das ações coletivas. Por que é importante a gente fazer um documento formal, né? Porque, assim, eu até estava conversando com o pessoal da Bicom, estava falando, a Cris, eu sei que ela está aí, a gente estava conversando outro dia, e aí eu falei para ela assim, você já pensou se sai uma decisão em que beneficia todos os associados, independente de terem ingressado ou não nas coletivas, ou que seja feita alguma intervenção nesse sentido, sabe? A gente não sabe o que pode vir lá pela frente, a decisão, né, uma decisão política envolvida nisso. Então, a gente precisa realmente, assim, deixar claro e notório que a empresa é associada à ABICOM, tá? Até quem tem o selo ABICOM, o selo de associado mesmo, não o selo das coletivas, né? Aquele selo que é enviado toda vez que você renova a associação. É legal, vocês aqui das ações coletivas, vocês todos com certeza têm esse selo. Pessoal, é legal vocês deixarem disponível em algum lugar no site. Eu não sei se vocês... Eu sei que alguns colocam, outros não colocam no site, tá? Porque é importante. Vamos deixar claro e não deixar dúvidas para que o judiciário, ou quem quer que seja, entenda, sim, que a empresa é associada à ABICOM, tá? A gente faz parte desse movimento, a empresa é associada, a empresa pode ou não colocar o selo nas suas notas fiscais, ok, mas, pessoal, deixem claro o selo de associado, pelo menos no site de vocês, tá? No site, se vocês tiverem alguns e-mails importantes, também é legal colocar, tá bom? Vocês têm que deixar isso muito claro, assim, tá? Então, aí, para terminar a parte do selo, né,
eu vou passar esse documento para todos vocês, para assinatura normal, como a gente fez o DeForSign. E enquanto a gente vai formalizando isso, já vou liberando os acessos para vocês, tá bom? No OneDrive. E aí vocês conseguem ter acesso a esses pontos aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá? Aqui a pastinha da Bicom, então vai ser o kit liminar, os processos e o selo, tá bom? Os processos aqui, então, estão já entrando no segundo tópico, né? O acesso aos documentos, que alguns associados, eles me pediram a cópia de todas as iniciais. Então, todas as iniciais, todas as decisões que tiveram nesses 27 processos, elas vão estar dentro dessas pastinhas. Vamos pegar um exemplo aqui, Rio de Janeiro. Tá? O Rio de Janeiro não houve nenhuma decisão importante, então o que a gente vai ter aqui é apenas a nossa ação, a nossa cópia da ação aqui. Reiterando, pessoal, deixa eu só abrir aqui. Aqui, tá? Então, vão ter todas essas peças, né? A quem possa interessar aí a cópia delas. De qualquer forma, se vocês quiserem mais informações do que aqui, que estão disponíveis, né? Aqui nesse ambiente do OneDrive, que eu vou dar acesso para todo mundo. Deixa eu abrir aqui de novo. Mais informações vocês conseguem gerar a íntegra de todos os processos, tá? Essa planilha aqui também eu vou deixar ela salva, né? Eu já mandei para vocês tanto no grupo do WhatsApp como mandei por e-mail para todo mundo. Quem não recebeu vai conseguir ter acesso também pelo OneDrive, tá? Aqui a gente tem todos os números dos processos, de todos os 27, tá? E a gente tem os principais andamentos aqui, de todos eles, tá? Para vocês acompanharem. Dentro dessa planilha aqui, eu também deixei algumas outras informações que são interessantes para vocês, né? Eu só mandei essa planilha, acho que eu nunca comentei com vocês, né? Não lembro se eu comentei. Aí tem também a questão da noventena. E algumas decisões que a gente teve favoráveis, elas tratam realmente da noventena, assim. É muito interessante. Depois que a gente entrar no tema das decisões, vocês vão entender o que eu quero dizer. Muitos estados falaram que sim, tem que respeitar a noventena, não pode fiscalizar esse prazo, né, até abril ali, né, o início de abril. E outros simplesmente nem avaliaram nada, assim, nem apreciaram o nosso pedido. Então, é muito interessante ver a diferença do pensamento de cada juiz que vem avaliando essas ações coletivas, tá? Então, aqui a gente tem esse resuminho, né? Qual que é a lei que trata da noventena. E aqui, pessoal, muitos de vocês me perguntaram quais são as leis que são atacadas, né? Elas estão, acredito que esteja redondinho todas essas leis aqui, tá? O que não tiver aqui tá nas iniciais. Aí vocês podem, por exemplo, deixa eu abrir aqui esse exemplo aqui, que é da ação coletiva do Rio de Janeiro. Aqui no final, é só vocês arrastarem lá embaixo, fala da lei que a gente se opõe, tá? A lei estadual. Baseada na legislação estadual não convalidada, tá? Convênio do CONFAS. Então, tem bastante material aqui para consulta de vocês, tá? Aproveitando isso, eu lembrei de uma coisa agora, que o pessoal tem perguntado, assim, tem falado que os contadores perguntam o que eles colocam na nota fiscal, né? Que informações eles vão inserir na nota fiscal. Tirando o caso de Rondônia, Roraima, atualmente eu não vejo necessidade de colocar nenhuma informação adicional, tá? Mas, assim, sempre que sair alguma informação que seja interessante colocar adicionalmente nas notas fiscais, eu vou avisar para vocês por e-mail, WhatsApp e também aqui, né? Vou deixar disponível para vocês os acessos, tá? Aqui para todo mundo ter as informações. Deixa eu ver qual que é o próximo tópico.
Tá. Então, selo associado às coletivas, o acesso às informações dos processos, o kit liminar, né? Por enquanto, a gente vai ter apenas de Roraima, tá? Em quais estados quem não aderiu ainda pode ingressar? Essa parte aqui. Ainda, pessoal, tem muita gente que ingressou em março nas coletivas, né? E muitas pessoas que estão ingressando ainda. E aí vocês me perguntam, mas e aí, doutora, vai ficar, vai continuar aceitando ou não? Eu vejo, sinceramente, como quanto mais empresas a gente tiver, mais força a gente tem, né? A gente vai, por exemplo, garantir uma análise de um grupo maior, assim. Eu acho que isso tem uma força interessante, assim. E aí, só que assim, o que está acontecendo? A partir de agora, as empresas que forem ingressar, que vai acontecer? Distrito Federal, por exemplo, já não vai mais poder ingressar, tá? São Paulo, essa semana, provavelmente termina o prazo. A gente está para bater o martelo se vai realmente precisar ou trazer agora ou na semana que vem, porque a gente... São Paulo, depois eu vou falar um pouco da decisão. São Paulo negou a liminar. Não, eu vou mostrar a decisão para vocês, vocês vão ver. É muito engraçado, para não falar absurdo. São Paulo negou a liminar, mas, ao mesmo tempo, eles falaram assim, olha, anexe a lista de associados que compõem as coletivas. Aí, a gente entrou com um embargo de declaração, que é um recurso cabível para que não paire dúvidas, né, se essa ação parar lá no STF, que provavelmente vai acontecer, não paire dúvidas sobre nenhum ponto obscuro, que é o recurso cabível, seria um embargo de declaração. A gente entrou com ele, e aí a gente tem um prazo mais dilatado para juntar a lista de associados, tá? Aí por isso que São Paulo ainda não está fechado, mas o próximo a fechar é São Paulo. Então a gente entrou com esse recurso de embargo de declaração, aguarda o retorno do recurso e aí junta a lista, tá bom? Essa é a regra. Então, em quais estados que não aderiu ainda pode ingressar? Como eu falei, todos exceto o Distrito Federal. Tá? Eu acho que... Deixa eu pensar dessa parte mais prática, se eu tenho mais algum ponto para falar com vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O selo, né? O kit liminar e os processos que vão estar disponíveis aqui para vocês acessarem no OneDrive, né? Esses arquivos aqui também, vou deixar disponível lá para vocês acessarem, tá? Eu acho que é só. Vamos passar para as decisões. Primeiro eu vou passar para as decisões, para depois a gente entrar num outro tópico aqui que eu acho legal a gente conversar, tá? Doutora, tem uma pergunta aqui, quer fazer no final ou eu coloco agora antes de ir para o próximo? Pode fazer, é uma só, né? É o André Neri, não é o André que fez a outra pergunta, é o outro André. Bom dia, recebi uma nota fiscal de um player de mercado com a seguinte prática. Nos dados adicionais da nota fiscal vem a seguinte informação. A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente, consumidor, a empresa vendedora para obter restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS de FAO incidente nesta venda, nos termos do artigo 166 do CTN. Aí ele pergunta quais os riscos de adotar esta regra e repassar a cobrança do DIFAL ao cliente, não contribuinte. Essa é uma... assim, eu vou ser bem tributarista agora para responder isso para vocês, assim, falando a letra crua da lei, essa cláusula ela não existe. Assim, a regra da lei é o seguinte: substituição tributária. Se você é uma empresa que está vendendo com entrega para consumidor final que é não contribuinte, você é o substituto tributário. Então, é você quem deve recolher. Isso é o que a lei determina, tá? Assim, caindo num posto fiscal, uma nota dessas aí dificilmente vai ser acatada,
Eu acho que não tem muita pertinência legal, assim, o que está escrito aí, tá? Existe alguns institutos do direito em que fala que vocês podem passar a obrigação para terceiros e tal, isso é via contrato, tá? E num contrato de venda, especificamente quando existem cláusulas que são públicas, né? E como, por exemplo, uma lei, que é 5.172 do Código Tributário Nacional, a Constituição Federal, como é que eu posso dizer? Elas se garantem antes de uma convenção entre as partes. Porque qual que é a garantia principal do público, né? A garantia, o principal ente que está sendo protegido é o ente público, ele que deve receber o imposto. Então, assim, a empresa, tem a obrigação, você é o substituto tributário, de não contribuinte do ICMS. Essa cláusula aí, ela poderia até ser utilizada quando você for entregar para consumidor final contribuinte. Agora, consumidor final não contribuinte, não tem muita pertinência não essa observação, tá? Não sei o que vai acontecer se circular uma nota fiscal e se alguém vai ler isso aí, essa observação e como é que isso vai ser encarado. Até eu gostaria muito de saber, se vocês souberem depois algum resultado nesse sentido, quem sabe a gente possa adotar algo assim, né? Mas pela letra da lei não tem sentido não, tá? Tá, então eu vou abrir algumas decisões aqui, eu vou começar logo com a mais interessante, que é São Paulo, tá? O que aconteceu em São Paulo? Vou contar um breve histórico. Nós protocolamos a ação, né? Protocolamos a petição inicial, e aí, depois de um tempo, veio essa decisão aqui, que é uma decisão em relação a liminar, tá? Deixa eu passar aqui para baixo. Estou no lugar errado aqui, só um pouquinho. Muito grande essa decisão de São Paulo, tá? Bom, eu não vou ler isso aqui tudo, porque é muito grande, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Olha, tudo isso aqui é decisão. Então, aqui eles avaliaram, né, a nossa tese, o que aconteceu dentro das leis estaduais, ó, de São Paulo, tá? Baseado na legislação não convalidada, né? Aqui o juiz que avaliou, deixa eu ver se tem o nome do magistrado aqui embaixo. Não, aqui não tem, eles têm aqui em cima. Não. Até se alguém tiver dúvida, se tiver curiosidade, depois eu posso buscar essa informação, o nome do magistrado, tá? Bom, em todo esse texto, ele simplesmente falou assim, olha, tudo que vocês estão falando aí na petição inicial de vocês tem sentido, realmente. Deveria, sim, ser respeitada a anterioridade, juro. Vocês têm que ler isso aqui depois, pessoal. Deveria, sim, ser respeitada a anterioridade e tal, a gente concorda, né? Tem pertinência. Contudo, o Tribunal de São Paulo, que é digamos, o órgão máximo dentro do TJ, né? Tem o tribunal. Quando a gente entra com recurso lá no final, quem vai avaliar dentro do TJ é o tribunal. Contudo, o Tribunal de São Paulo, ele entendeu que tem que suspender qualquer liminar sobre o tema. Mas isso aqui para a gente é uma decisão favorável. Se vocês forem avaliar o juiz de primeiro grau, ele entende sim que o que a gente traz na nossa petição inicial tem sentido. Só que ele não vai dar a liminar, né? Porque nos autos da decisão do TJ foi suprimido qualquer decisão liminar. Então, a gente entrou com recurso, né, e pediu assim, olha, juiz, você falou que a gente tem razão, né, então nos diga aí, por que você não avaliou, então, e não foi claro ao dizer o seu ponto de vista, porque ele trouxe assim, não, vocês têm razão e tal, mas no final ele indeferiu, né, e aqui, ó, ele está falando para trazer os documentos trazer as informações de quem compõe
a ação coletiva de São Paulo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a decisão. Mandado de segurança. E o Simples Nacional, eles falaram, não tem nem por que me manifestar sobre o Simples Nacional, porque o STF já definiu que o Simples não paga. Então, a gente estava perguntando para ele, aí, vai fiscalizar Simples, não vai fiscalizar, né? Agora eu não tenho aqui. Bom, mas de qualquer forma, essa decisão está aqui, ela é bem cumprida, tá? É constitucional, tema 517. Aqui. Tema 517, eu queria falar sobre isso aqui para vocês. Tema 517 do STF, que fixou a segunda tese. É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independente... Tem aparecido um negocinho aqui. Independente do regime da cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. Olha, então, assim, aqui eles trazem um tema em que o STF disse que é possível, né? Destino na entrada de mercadoria em seu território. Então, assim, não é o ICMS do consumidor final. Vamos ler de novo? É constitucional a imposição tributária do diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. Aí a gente está se opondo a isso também. Ele trouxe aqui essa parte. Nada deferir antes indefiro a liminar. Ele né, certo. São Paulo também, ele acha que São Paulo, o Simples Nacional, ele é contribuinte do ICMS. E aí, muitos contadores, esse trecho que eu queria falar com vocês, até me confundi, desculpa, né? Muitos contadores estão falando para empresários que o Simples não deve recolher, né? Não é contribuinte do imposto. Vejam essa decisão aqui do TJ de São Paulo, falando que os optantes do Simples são, sim, contribuintes. Isso vai, em total, afronta a decisão da DIN 5469, onde foi reiterado que o Simples Nacional não deve recolher esse imposto. Então, por isso que é controverso o assunto, tá? É muito controverso. Então, a gente entrou com recurso, né, devido a indeferir essa liminar, a gente atacou todos esses pontos aqui, falou sobre a ADIM, né, que declarou que o Simples não é contribuinte, etc. E aí agora a gente está aguardando a apreciação do recurso. Porém, em São Paulo, por decisão do Pleno, do TJ, todas as decisões todas as liminares que foram concedidas ou que entrem em novas ações, elas supostamente estão suspensas, tá? Essa é de São Paulo. Vou passar para a próxima. Essa aqui é uma sentença. Essa aqui é outra, pessoal, que é muito engraçada essa decisão. Desculpa, não é engraçado, mas é um absurdo. O Tribunal de Justiça do Paraná, ele indeferiu nossa ação, ele sentenciou isso, ele supostamente excluiu o processo, a gente está apelando disso, entramos com recurso, tá? Ele extinguiu o processo sem apreciar o mérito, tá? Pelo princípio da causalidade, por quê? Ele acredita que a ABCOM, ela não é a ABCOM não pode representar os seus associados por meio de mandado de segurança coletivo. E vejam, 27 ações protocoladas, apenas o Paraná teve essa decisão. Então, no Paraná, supostamente, a ABCOM não pode representar os seus associados por meio de mandado de segurança coletivo. E aí a gente junta, né,
como funciona isso, né? Por exemplo, lá na ação direta de constitucionalidade, o STF já autorizou a ABICOM falar em nome de seus associados judicialmente. E aí vem em Curitiba agora e fala que não pode. Aí a gente já está ingressando com o recurso, né, contra essa decisão. Por fim, ainda que a juramentação coletiva não impeça a tramitação de ação individual com o mesmo pedido, certamente haverá confusão ao fisco. É uma decisão que também o Tribunal de Curitiba, como São Paulo, lá o Tribunal do Paraná também, como São Paulo, eles estão querendo suspender todas as liminares, né? Só que aqui eles inventaram e só Curitiba, no Brasil inteiro, entende que a ABICOM não pode representar os seus associados. Tanto isso que dentro da própria lei do mandado de segurança, mandado de segurança, lei 2016, lá é muito claro que sim, ação coletiva, mandado de segurança coletiva é ação cabível e que as associações têm autorização. Então, isso aqui é recurso, tá? Ele extinguiu o processo e a gente está apelando dessa decisão aqui. Isso aqui já sobe para o 2º grau, tá? Essa decisão. Deixa eu ver aqui. Essa do Paraná, tá? Tá, essa de Roraima, já comentei com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum ponto dela. Estado de Roraima. O Estado de Roraima, eles colocam esse ponto, né? Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, tá? Essa parte esse é inadmissível, essa súmula 323 é a súmula que é baseado o mandado de segurança repressivo, né? Quando, por exemplo, a mercadoria está barrada, e aí vocês nos comunicam e a gente entra com o mandado de segurança repressivo individual. Baseado nessa súmula. Você entra com o mandado de segurança, eles obrigatoriamente têm que liberar a mercadoria. Aí a questão é a seguinte: fazer a petição, protocolar e esperar o prazo, né, do juiz despachar essa liminar. Seria esse prazo. Só que o problema é que a mercadoria pode ficar, pelo menos, apreendida lá, no mínimo, uns 3 dias, né? Mesmo entrando com um pedido prioritário, despachando diretamente, às vezes pode ficar até uns 3 dias paradas, tá? Mas, de qualquer forma, essa súmula é que baseia esses mandados de segurança repressivos para liberação de mercadoria. E é isso que basicamente, que o juiz de Roraima, ele determinou, né? Olha, você pode fiscalizar, né? Mas você não pode manter essa mercadoria apreendida. Deixa eu ver qual que é esse aqui que eu peguei. Do Rio de Janeiro. Tá. Essa aqui é a petição inicial que eu abri para vocês. Bom, essas são umas decisões, assim, que eu quis trazer para vocês, que elas são muito, muito específicas e diferentes umas das outras, tá? Com base nisso que a gente vem enfrentando, a nossa parte do contencioso aqui, a gente está trabalhando bastante, viu, pessoal? E aí eu quero trazer para vocês agora eu até compartilhei no grupo de um evento que eu participei, né? Agora, semana passada, eu vou trazer para vocês, porque muitos de vocês me perguntam, pago ou não pago, imposto e tal. Não esperem que eu diga para vocês de coração tranquilo que vocês paguem o imposto, tá? Não esperem isso, porque realmente, pessoal, depois para você ter a devolução desse imposto vai ser muito complexo. Então, deixa eu trazer para vocês aqui parte do que eu trouxe lá, que eu apresentei para o pessoal, né? Sobre a tendência e a posição dos tribunais, né?
O que está acontecendo? Os estados, Sergipe, Espírito Santo, todos os estados, muitos não estão sequer apreciando o mandado de segurança, nem sequer despachando nada, porque eles estão utilizando dessa lei aqui, essa lei de 1992, que ela fala assim, olha, que compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do recurso, suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, tá? Isso no sentido quando eles entendem que que muitos estão falando, né, vai quebrar o Estado, né, não, a lei não tem pertinência esse tema, então eles utilizam-se desse artigo da Lei 8.437 para suspender essas liminares, tá? Isso, inclusive, São Paulo, tá? São Paulo, e também na Lei do Mandado de Segurança, aqui também, o artigo 15, também fala, olha, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso pode suspender em decisão fundamentada a execução da liminar. Então, nesses casos em que há iminente risco público, o Estado vai quebrar e tal, eles estão utilizando tanto desse artigo 4º, né, da 8.437, como da própria Lei do Mandado de Segurança, da Lei do Mandado de Segurança 12.019, artigo 15. A gente se opõe porque dentro da Lei 8.437 tem outros detalhes, né, e a gente acaba alegando. Por exemplo, a decisão, ela faz regra, o que ela define é para aquele processo em específico, ou eles precisam elencar quais os processos que são suspensas as liminares. Então, a gente também usa esse argumento para provocar e para falar assim, não, juiz, fala sobre fala sobre o que a gente está pedindo, não fica só suspendendo liminares, né? Você tem que entrar no mérito. A gente vem provocando também nesse sentido, tá? E o que isso está acontecendo, né? As notícias que têm saído na mídia. Presidentes do TJ suspendem liminares sob argumento de prejuízo a estados. Moraes cobre informações sobre ICMS interestadual. Estão tramitando 3 ADINs no STF, tá? E a gente vai ingressar como amicus curiae nas 3 ADINs. Inclusive, a gente está com uma possibilidade aí de despachar direto com o assessor do Moraes, que vem aqui para São Paulo, né? Então, vamos ver como é que isso vai evoluir, tá? A gente está trabalhando também sobre esse aspecto político, tá, pessoal? Outras notícias, o erro da suspensão das liminares pelos presidentes dos TJs. O STF mantém a decisão que suspendeu a cobrança do DIFAL. Essa aqui eu até compartilhei no grupo, trouxe um pouco de confusão, né? Porque, assim, lá na DIN 5469, o STF falou assim, não vai cobrar DIFAL, né? Só que aí o fisco estadual foi lá e entrou com recurso. E o STF foi lá e manteve a decisão. Não pode cobrar dessas empresas em 2021, só para as empresas, aquela empresa que está citada no artigo, tá? Eu até compartilhei no grupo do WhatsApp, para aquela empresa. E por que eu trouxe esse ponto? Porque esse ponto demonstra que é uma tendência, né? A tendência é que o STF mantenha a decisão por completo que ele zarou lá na 5469, que ele não volte atrás. Então, que realmente, como o Congresso não editou a lei até o final de 2021, não sancionou, não publicou até o final de 2021, vindo a fazer isso só em 5 de abril, né? Então, sim, deve ser mantida essa decisão, né? E todo o ano de 2022 é indevido. Tá? Bahia também, Espírito Santo, essa aqui foi uma das primeiras notícias que saíram lá em março, né? São Paulo é mais um estado a obter suspensão de liminares que adiavam o DIFAL, né? Esse é um contexto que a gente está encontrando aqui, o negócio está realmente bem falado, né? Todo mundo está comentando, todas as principais mídias do assunto, e realmente o barulho ele é bem grande, tá? E aí a gente vem com as estratégias. Então, o mandado de segurança, que é o que a gente está ingressando agora, ele é uma ação que vocês já conhecem, né, que a gente não deposita nada, ele é preventivo, né, busca se antecipar à fiscalização,
E também eu quero trazer para vocês, pessoal, quando eu disse para vocês, não esperem que eu fale para vocês pagarem o DIFAL, tá? Então, eu vou dizer para vocês, vocês podem entrar com ação consignatória. O mandado de segurança a gente já conhece, né? Que ele visa impedir a aplicação da lei, né? E também tem esse repressivo, que é no caso que a gente pode utilizar da súmula 323 da STF, tá? Então, a gente vai lá e desembaraça essa mercadoria que está presa. O mandado de segurança coletivo que vocês já conhecem, esses são os pedidos que a gente fez, pedido para concessão da liminar, para declarar a inexigibilidade da noventena e para declarar a inexigibilidade do DIFAL durante todo o ano de 2022, tá? E no final, quem pagou que tenha o tributo pago devolvido, tá? Essas informações, elas estão nessas iniciais que eu vou disponibilizar para vocês acessarem, tá? Qual que são as vantagens do mandado de segurança? Então, além de ele ser uma medida de apreciação mais rápida, né? Ela é uma medida de urgência, né? Se houver a concessão da liminar, a empresa está assegurada, suspendendo o crédito tributário. Por exemplo, alguns estados falaram da noventena que não podia cobrar. O problema é que a noventena já passou, né? Então, na noventena, você já teria uma liminar para não recolher o imposto. Aí, agora, a Roraima fala que não pode ficar apreendida. Então, você já tem uma liminar que vocês podem aproveitar, tá? E naquele estado vocês conseguem uma certidão positiva de débitos, mas com efeito de negativas. E é uma medida preventiva. Agora eu vou falar sobre a ação consignatória, que é uma ação que eu até conversei com alguns associados, que eu ia pontuar aqui para vocês, tá? Quais são as vantagens de você entrar com uma ação consignatória? Só, pessoal, deixando bem claro, em primeiro lugar, que a ação consignatória ela não é possível de uma forma coletiva, tá? Porque isso aqui ele vai demandar trabalhos muito próprios, né, de cada empresa, e a gente fazer esse filtro numa ação coletiva é praticamente impossível, não tem como. A gente fazer. Porque aí, qual que é a regra? Em vez de você pagar esse imposto, né, essa guia que você destaca, você pagar ela e mandar para o estado de destino, né, ou quando você tem inscrição estadual que você recolha, né, mensal, você vai gerar uma guia pelo sistema, né, a gente pode passar todas as instruções para vocês, e essa guia você recolhe e você deposita direto numa conta judicial, tá? Essa conta judicial vai trazer algumas vantagens, essa ação, tá? Só que, lembrando, isso não é objeto das ações coletivas, isso aqui é uma contratação totalmente à parte, individual de cada empresa, tá? Qual que são as vantagens? Você não vai ter débito, né? Porque ela suspende a exigibilidade do crédito tributário quando você consigna judicialmente, tá? Você vai fazer um depósito judicial. Isso significa o quê? Esse dinheiro vai estar depositado numa conta judicial e aí você não vai recolher direto para o fisco. Lá na frente é muito mais fácil você ter esse dinheiro de volta para você, né? Que imagina você depender de cada via administrativa aí desses estados, que a gente sabe como é complicado. Vocês sabem, quem abriu inscrição estadual já conhece como que é o negócio lá de cada estado. É bem complexo, tá? Então, vocês fariam esse depósito judicial, vocês também vão contar com uma certidão positiva de débitos com efeito de negativa, tá? E o principal ponto que eu vejo é a facilidade em retomar os valores depositados, tá? Tudo bem, doutora, eu vou entrar com uma consignatória então. Eu tenho garantia de que a minha mercadoria não vai ser barrada? Pode ser barrada, pode ser barrada. Mas aí você tendo uma liminar dentro dessa ação consignatória e apresentando que o comprovante do depósito judicial, essa mercadoria tem que ser liberada. Ah, não foi liberada, não está fácil a vida para ninguém. Então, aí, novamente, dentro dessa própria ação consignatória, a gente pode ingressar com mandado de segurança repressivo com base na súmula 323 para liberar a mercadoria, tá? Mas aí é esse tipo de situação aí que a gente está trazendo para vocês. Novamente, daqui a pouco eu estou encerrando, nosso tempo já está acabando, vou abrir para perguntas e respostas, tá? O que eu não consegui responder hoje, eu prometo que eu respondo para vocês no grupo ou por e-mail, tá? Pago ou não pago o imposto? Essa pergunta que todo mundo me faz. Pessoal, se vocês forem perguntar para mim se vocês devem pagar ou não pagar o imposto, eu digo depositem judicialmente,
tá? Porque se vocês pagarem esse imposto inconstitucional, é muito complicado a devolução depois para vocês. Vocês sabem que é complexo, tá? E se vocês não pagarem, esse negócio da mercadoria ficar apreendida de nota a nota, vocês sabem a dor de cabeça que está dando aí para vocês, né? E se vocês têm uma ação consignatória, vocês também podem apresentar tanto para o marketplace, como, né, esse depósito judicial, vocês podem apresentar para as transportadoras, e aí facilitar realmente o trânsito dessas mercadorias. Pelo menos em tese, é o que a lei nos autoriza, tá? Bom, era isso que eu tinha a apresentar para vocês hoje. Depois eu vou incluir todos aí no nosso OneDrive. Luiz, tem mais alguma pergunta? Apareceu aqui do Odin, eu acho que, pelo que eu entendi, é em relação àquela outra pergunta do André, né, daquela mensagem que vai na nota que ele recebeu de uma empresa. O Odin colocou aqui: favor analisar que esta mensagem é para possível restituição futura, inclusive desta ação ABCOM. Não sei se a Não senhora... entendi. Eu não entendi, Luiz. Desculpa. O Odin, se puder explicar melhor aí o questionamento, pode colocar aqui. Ou se quiser abrir o áudio aí e fazer a pergunta direto para a doutora. Só tem essa. Pode abrir. Por enquanto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu também estava olhando aquela mensagem, né? Eu compreendi que ela não é diretamente para uma questão na passagem do posto fiscal, por exemplo, na data de hoje. Verifica-se que há uma possibilidade, naturalmente não prevista ainda, mas uma tentativa, né? De que pela assinatura do canhoto no DANF, que o destinatário possa autorizar a empresa vendedora a restituição futura, né? Então, sim, é uma possibilidade eventual, né? Futuramente, caso venha a existir. Então, eu achei interessante ali, olhando essa mensagem, né? Sobre essa possibilidade do judiciário talvez futuramente vir a entender. Porque quando o destinatário consumidor final receber a sua mercadoria, ele aceitando aquela lá, poderia estar desta forma ali, né, expressa, repassando essa autorização ao emitente da nota. Justamente, na nota foi o DIFAL, foi pago, né, e aí numa eventual decisão futura que seja via STF da possibilidade da restituição, estaria contemplado, digamos, no documento fiscal que aquele destinatário, porque se estiver destacado nas notas, sim, concordamos que o 66 lá é expresso bem claro. Só que buscar uma assinatura individual de cada destinatário, ela praticamente fica inviável, né? Então, eu percebi ali que essa mensagem poderia ser uma tentativa. Ela não vai te assegurar todo o direito, né? Então, olhando sobre esse outro aspecto, tá? Foi mais nesse sentido que eu fiz essa consideração ali. Porque ali não é no posto fiscal, na passagem. Vai impedir ou não impedir? Não. Isso aqui, quando o destinatário receber mercadoria, ele assinando, né, que aceitando a mercadoria, ele também autoriza, né, até ficou expressa ali a questão do DIFAL, né, ICMS DIFAL. Eu entendi mais sobre esse aspecto, mas sim, o artigo Você vai dar um 66... problemão, Odin. Você vai dar um problemão. Porque, assim, em primeiro lugar, quando você está colocando lá no seu e-commerce o produto, né? Vamos pensar igual vocês trabalham diariamente aí. Você coloca lá no seu site a disponibilização do seu produto, você coloca o valor do seu produto, você coloca o frete, né? E aí você vai gerar a venda, né? Aí você vai querer colocar dentro do seu próprio site a responsabilização do DIFAL, ou você vai querer, só quando sair lá no espelho da nota fiscal, meio que o consumidor final se colocar como contribuinte, tipo, responsável?
entendeu? Isso aí vai totalmente contra a lei do e-commerce, vai totalmente contra toda a estrutura de um site. Eu não sei, assim, eu não sei quem é que gerou, quem teve essa ideia aí, provavelmente não foi um advogado. Tributarista, com certeza, não foi. Alguém mais quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Bom, aí quando a gente vai conversando, né, pessoal? Luiz, vamos encerrar então? Ok, vamos Vamos então. encerrar? E lembrando, né, para quem não, eu já coloquei lá no início, a gente gravou aí a explanação aí da doutora desse webinar, a gente vai disponibilizar depois na página do YouTube da Becom, né? Quem quiser rever ou alguém que da empresa que não assistiu e quiser repassar depois, fique à vontade. Tá bom? Tá, você compartilha o link no grupo, Luiz, por favor? Sim. Tá bom? Depois assim que você tiver postado. Uhum. Tá bom. Acho que o Bom, obrigada. O doutora Viviane, tem no CTN uma obrigação de aceite do cliente para restituição. Sobre esse tema aí. Eu vou dar uma lida sobre esse enfoque aí, vou pesquisar um pouquinho e aí eu respondo para vocês, tá? No grupo. Porque realmente, assim, dentro do que eu conheço, assim, é inviável, tá? Principalmente se a gente for avaliar lei de e-commerce, oferta, o produto, a oferta no site, você pode dar um problema muito grave para vocês, tá? Tá bom? Obrigada, pessoal. Eu vou ver esses comentários 166 aí e a gente conversa mais sobre isso, ok? Ok. Obrigada. Muito Obrigada a bom todos. dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia.